Olá, eu sou a Alexandra Rezende. E eu sou a Luciana Bel. E esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. E hoje nós temos uma entrevistada extraordinária. Tô com muita expectativa porque vai vir de assunto sobre hoje. E eu também. Mas enquanto a gente não a conhece, nós vamos falar sobre nossos patrocinadores. Isso mesmo, e o nosso primeiro patrocinador que tem nos abençoado nesse tempo é a La Femme, acessórios e moda. Para você que gosta daquele look espetacular, para sair com os amigos, para fazer os seus programas que você tem que fazer, chame a La Femme, ela tem um look ideal para você. E nós temos a nossa dentista Karen Lipari, ela é implantodontista e cirurgiã dentista. E para você que adora uma festa, que gosta realmente de reunir amigos e precisa daquele coquetel completo, chama a Sabor e Delícia. Eles têm várias variedades de coisas deliciosas para você fazer a sua festa completa. E eu recomendo. Inclusive, eles estão nos patrocinando hoje com o presente do nosso convidado, que já ela vai receber e eu tenho certeza que ela vai amar. E nós também temos a doutora Kátia Ságia. Ela é também implantodontista, também cirurgiã dentista e também oferece um excelente trabalho. Isso mesmo. Então, para você que quer querendo seu sorriso aí, excelente, só chamar elas. E vamos continuar com o nosso programa. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Thaís. Bem-vinda, Thaís. Obrigada por estar aqui. A Thaís, né, é uma amiga, né, minha amiga, agora amiga de todo mundo, mas é uma amiga muito querida, tem uma história de superação incrível, que já ela vai contar para vocês. Mas eu quero que você se apresente, Thaís. Conta pra gente quem é a Thaís. Eu sou a Thaís, moro em Praia Grande, sou do interior de São Paulo, mas moro na Praia Grande há uns 15 anos, desde quando me casei. Sou empresária aqui da cidade, no ramo de calçado feminino, roupa feminina, confecção própria. Uau, fala no Instagram. A nossa loja é a única que tem a confecção própria aqui na Baixada Santista. Uau. É @Ralicia Moda Feminina. É uma loja que já está há mais de 30 anos na cidade, é da família. Mas a gente segue aí no ramo feminino. A gente tem a loja no Boqueirão, loja no Oceano, loja no Jardim Samambaia. Já tivemos também em São Paulo, mas hoje aqui na Baixada a gente está aqui com a única loja que tem a confecção própria também de jeans. Uau, que legal. Nossa, tá chique, né, mano? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mas, Thaís, fala pra gente quem é a Thaís no sentido de superação, né? Eu conheço você, eu já conheço sua história, mas eu quero que você conte e vou falar pra vocês, é uma história realmente surpreendente, ela me inspira, ela realmente me mostra o quão importante você confiar em Deus e você saber que independente do obstáculo, independente de qualquer situação, né, desistir nunca vai ser uma opção. É um tema forte, né? Nunca. Sim. Bom, eu tenho 2 filhos, que é o Caio, né, de 7 anos, e a Lara, que tem 1 ano e 8 meses. E aí, eu engravidei da Lara numa surpresa, né? Na época eu ia fazer reposição hormonal, porque eu tive um problema na tireoide, a médica falou que não poderia engravidar, 1 mês depois engravidei. Aí já começou a história da Lara para ela chegar nesse mundo, porque ela ia realmente impactar muita gente. Engravidei da Lara, para nós foi uma surpresa, tive uma gravidez muito saudável, trabalhei até o penúltimo dia de tê-la, né? E aí foi tudo bem, a Lara nasceu, tudo certo, e aí fez os exames que precisariam ser feitos, estava correndo tudo bem, quando ela tinha uns 2 meses e meio mais ou menos, que uns 3 meses, o meu marido começou a notar no olho dela, isso no esquerdo, né, que ela tinha como se fosse um brilho nos olhos, parecia um vidro, né, que é chamado, no caso dela, como olho de gato. E aí eu falei, não, mas eu acho que isso não é nada, porque deve ser alguma marca de nascença, porque fez exames, fez teste do olhinho, tudo normal, tal. Como ela tinha acompanhamento pediátrico, aí ele ficou encucado e falava para mim, não, mas não pode ser, eu acho um pouco estranho, porque não era sempre que dava para ver, era bem difícil na verdade, mas era mais quando tinha um reflexo da luz, ou algo assim, e ele insistiu, né, mas vamos falar com a pediatra, né, vamos conversar com ela. Ela tem pediatra na semana que vem, eu vou conversar com ela. E aí, ele é mais sensitivo, assim, sensível quanto ouvir a voz do Espírito Santo do que eu, né, eu sou mais racional, ele não. Eu fui levá-la na pediatra, né, eu lembro que era uma segunda-feira, levei e falei para ela, né, uma pediatra muito conceituada também aqui na cidade, muito conhecida, maravilhosa também.
E eu falei pra ela e ela falou assim: vamos passar no oftalmo, né? Ver, porque eu não tô conseguindo ver aqui. Eu mostrei pra ela até uma filmagem que nós tínhamos feito tudo. Aí ela falou: vamos passar no oftalmo. Passei no oftalmo, ela me indicou passamos na mesma semana. E aí, no dia que eu fui na consulta, quando eu cheguei à tarde, meu marido já estava em casa, estava chegando. E aí ele falou assim: olha, eu vim para casa. No dia ele tinha ido até de bicicleta, que ele gostava muito de bicicleta, gosta, né, de andar. Ele falou assim: eu orei e aí coloquei a imagem dela, né, a foto dela no Google e só apareceu retinoblastoma. Uau. Eu falei: o que é isso? Eu não sabia o que era. Aí ele falou: olha, retinoblastoma é um câncer, é um tumor nos olhos. Ele falou: você lembra o caso do Thiago Leifert, né, Eu da ia filha perguntar. dele? Eu ia Com perguntar. 3 meses isso, Thaís. Aí ele falou: só apareceu isso. Aí eu falei assim: não, você tá doido, imagina, acha? 3 meses, ela acabou de nascer, como que a menina vai ter um problema desse? Minha filha acabou de nascer. Aí ele falou: só apareceu isso. Aí ele falou: eu vim o caminho todo orando e chorando e falando com Deus. E ele falou: nós vamos orar agora. E ele falou: vamos ajoelhar aqui, vamos orar pela vida dela, nós vamos orar e seja o que Deus quiser. Ele falou assim: você já falou com a pediatra? Falei, ela falou para marcar o oftalmo e tal. Aí começou a nossa caminhada. Fomos no oftalmo aqui da cidade. Ele falou: mas não é nada, porque realmente é um caso que não é muito estudado agora, está mais em foco, né? Assim, porque tem o Thiago Leifert, a esposa, eles têm hoje o trabalho, né? E foi Sim. com a ajuda deles que nós chegamos até onde a Lara fez o tratamento. Pessoas muito humanas, assim, muito atenciosas, porque a gente não sabia o que fazer. Sim. E aí fomos no oftalmo, ele falou: não é nada, tal. Aí meu marido insistiu: mas doutor, olha aqui a filmagem, tá muito estranho. Aí eu fui, vi no Google, só tinha falando sobre esse caso. Aí ele falou: vou te passar 2 exames. Aí passou os exames, né? A gente fez um dia, tudo, nós tivemos que fazer no particular, no outro dia nós fizemos o outro. E aí, aqui em Santos, eles deram pra gente esse diagnóstico, né, quando ela fez a ultrassom. E aí, para resumir, nós pedimos ajuda, né, ao Thiago Leifert, né, porque eu não sabia o que fazer. E aí eles encaminharam a gente até o lugar onde ela fez tratamento, porque não tem aqui na Baixada, é só em São Paulo. Inclusive o médico que atende a Lara, o oncologista, né, o especialista no caso dela, que é o mesmo médico da filha do Thiago Leifert, ele atende no SUS e atende também Uau! particular, é o Glória a mesmo médico, Deus. excelente, Dr. Luiz Fernando Teixeira. E aí começou o nosso processo de corrida com ela. Isso 3 meses e meio. Quando ela completou o 4º mês, foi quando ela iniciou a primeira quimioterapia, né. Então ela começou, a gente chegou assim, foi tudo muito rápido, né, pra gente conseguir, graças a Deus, conseguimos até chegar lá com o tratamento. E quando ela completou o 4º mês, aí ela começou a quimioterapia, né. E como foi a reação da família, Thaís? Receber esse diagnóstico de um bebê tão pequenininho como a Lara, ela tinha só 3 meses, como foi Todo passar para todo mundo mundo isso? sem chão, todo mundo muito assustado. Só que no dia que nós recebemos o diagnóstico, o meu marido já tinha passado por todo aquele processo, né, de susto, parece que ele amortizou tudo e eu fiquei em negação. Então, porque eu não, imagina, Deus, como assim minha filha acabou de nascer? Como que você vai fazer isso comigo, né? E aí começou esse nosso processo também dessa experiência que nós vivemos também sobrenatural com Deus durante o tratamento dela, né. E aí o primeiro dia, foi um baque para todo mundo. A minha amiga estava em casa com o Caio, foi uma pessoa que sempre está do meu lado, que quando eu falei para ela, todo mundo começou a chorar, todo mundo ficava desesperado. Eu fiquei anestesiada, então não sabia o que falar, o que sentir, o que fazer. Fiquei anestesiada no dia mesmo, eu fiquei de cama, não conseguia levantar, porque até o Fala, né? o Emoção. fio do meu cabelo doía, eu não sabia o que fazer. A primeira experiência que eu tive foi uma das mais impactantes da minha vida. Eu dormi, aí acordei, era muito cedo, não era nem às 7 da manhã. Fui pra sala e deitei no sofá, comecei a chorar, coloquei uma música bem antiga, do Paulo César Baruch, e comecei a orar, comecei a falar com Deus e peguei no sono. Dormi no sofá de novo.
E aí eu comecei a ouvir uma voz bem de longe falando comigo. Eu quero vestes de louvor e não de angústia. E essa voz falava repetidas vezes comigo. Eu quero vestes de louvor e não de angústia. E como se estivesse bem longe, assim, até chegar no meu ouvido, bem perto. Quando chegou, falou bem alto no meu ouvido. Eu quero vestes de louvor e não de angústia. E eu acordei. Olhei para a sala, vi se era o meu marido que estava vindo. Olhei no quarto se era ele. Aí eu olhei, estava todo mundo dormindo. E aí eu fiquei assim... Ué, Senhor, você tá falando comigo? Aí eu pensei, mas como eu vou fazer isso? E aí eu lembrei dos Salmos, né? E aí lembrei dos Salmos e lembrei de uma música do Diante do Trono, bem antiga também, que falava sobre isso. E coloquei a música. E aí comecei a orar, e meu marido acordou e falei com ele. Aí eu falei assim, eu preciso levantar e a gente precisa resolver o problema da Lara. Aí eu expliquei pra ele, eu não sei o que espera. Porque uma coisa é o câncer no adulto. Outra coisa é você chegar num lugar onde você vai ver todo tipo de criança, porque o lugar onde ela foi tratada é só crianças e adolescentes. E você chegar num lugar e não sabia o que fazer. E ver o que a gente ia ver. Vocês precisaram de algum tratamento psicológico, acompanhamento? Sim, nós tivemos, né? Deus proveu, assim, muitas coisas, mas nós tivemos. E depois do tratamento da Lara, lá também a gente tem bastante, tem um apoio, tem Acolhimento, né? Tem um acolhimento excelente em tudo. Eles dão suporte em tudo, até o lugar onde você vai ficar. E é tudo pelo SUS também, porque o convênio também negou atendimento para ela. Não deu atendimento e a gente teve que fazer tudo pelo SUS também. Ela, em relação à amamentação, tudo bem? Nada mudou? Não até era indicado a continuar a amamentação e não parar, porque até para ela era melhor amamentar, tanto que ela não parou ainda de mamar. Durante o tratamento, ela também, né, ela mamava bastante e ajudou muito, até porque nós passamos uns períodos de quimioterapia. A primeira quimioterapia mesmo, ela teve uma reação severa, então ela só mamava, né, não podia também, na época ela não comia nem nada, então... Não, fica só no leite mesmo, né? Foi só no leite mesmo. E aí, para ela, a amamentação fez toda a diferença também. Quanto a isso, não atrapalhou. Eles até indicam mesmo a gente amamentar. Deve até ser uma ajuda, né? Deve até ser o combustível. Nós tínhamos um podcast aqui, a Lê falou que amamentar é um combustível para criança, deve ser até um combustível. Sim, eu me sentia muito útil também, que era a forma de ajudar. Acalmar, né? Acalmar, ajudar também, porque era tudo muito novo, né? Tanto para ela quanto pra gente. Eu lembro que quando eu conheci a Thaís, né, a gente se conheceu bem nesse período, né? Eu lembro que ela nasceu e logo em seguida você me contou que ela, né, tinha passado por isso. E eu lembro que eu tava saindo do meu processo, né, do câncer também. E eu lembro que eu nunca cheguei na casa da Thaís, porque a Thaís é minha cliente, tá, gente? Então, assim, quando você conheceu a Lara, ela tinha uns 15 dias. Foi. Eu nunca cheguei na casa da Thaís e vi ela arrasada, sabe? Porque você espera disso de uma mãe que tá passando por um processo tão delicado, ainda mais com filho. Eu não consigo nem imaginar meu filho doente, né, numa situação dessa. Mas eu nunca cheguei na sua casa e vi você... Eu vou chorar. Eu nunca cheguei na casa da Thaís e vi ela triste, sabe? E eu lembro que quando ela comentou isso comigo sobre o verso de louvor, todo mundo que eu falava da Lara, todo mundo que eu comentava, falava assim, há uma veste de louvor sobre isso, né? A Lara, e o sorriso da Lara, gente, vocês precisam ver, é coisa mais linda desse mundo. A Lara, ela sorri de um jeito que ela te envolve com o sorriso dela, né? E é muito incrível. Então, assim, ouvir isso de você hoje me faz entender que, assim, Deus, ele é muito generoso. Sim. Deus, ele é muito bom. E ele sempre nos preserva antes, né, Thaís? Porque quando você fala que o seu marido, ele foi avisado antes, né, literalmente, é muito incrível, porque por mais que a gente passe por desafios, e desafios muito doloridos, a gente sabe disso, mas Deus, ele é tão generoso que ele procura nos avisar antes, ele procura nos preparar antes, né? Imagina se o seu marido não fosse esse apoio que você teve, né, dele ser o mais, né, mais sensível para as coisas de Deus. O mais sensível. Porque
essa só tem essa carinha de anjo, viu? A bicha é brava. Eu lembro que uma vez eu cheguei na casa dela, né? E ela lá discutindo com o pessoal do plano de saúde. Mas tem que não sei o que e tal. Porque realmente negaram o atendimento pra Lara. Sim. Ela foi toda pelo SUS, né? Verdade, Thaís? Foi. Então eu vi a luta dela, não só a dela, não somente a dela, mas da sogra dela, lutando realmente pelo direito da Lara. E existe um poder disponível no louvor. Existe um poder disponível no louvor. Nós vemos isso na Bíblia, que os levitas iam antes do exército. Os levitas iam antes. Não é por qualquer motivo. Que quando a gente... Não é por qualquer motivo. Glória a Deus por isso. Que coisa linda. E que bom que você obedeceu, né, Thaís? Porque imagina se você tivesse ouvido tudo isso e falar, não, não. Eu acho que foi uma atitude. Sim. Esse dia eu estou conversando com uma amiga que passou por uma perda, né? E ela falando assim, porque eu não tenho umas forças e não sei o que. Eu falei, você precisa sair dessa linha. Você precisa sair. Só ela pode fazer, né? Só você pode fazer. Fazer isso por você naquele momento. Sim, durante todo o processo de tratamento dela, né? Depois eu faço terapia também, né? A psicanalista falou, você neutraliza, anestesia tudo que você tá sentindo, para depois você sentir, para depois você passar por tudo isso. Então, assim, eu ainda coloco minhas vestes de louvor, porque a gente ainda vai lá. Todo mês nós vamos, né? E ainda a gente achou que era só o tratamento, parar, né? Tudo isso, mas não é. Quanto tempo de tratamento? Então, na verdade, é assim, hoje ela só faz o exame de manutenção, né? Que tem que fazer todo mês, que chama fundo de olho. Porque, como qualquer outro tipo de câncer, corre o risco, em nome de Jesus, nós cremos que não voltará, mas tem que fazer o exame para o acompanhamento para ver se ele voltou ou não, porque é um tipo de câncer que não tem a opção dele ser benigno, ou tem que enuclear os olhos, que é arrancar, ou você faz a quimioterapia para o tumor diminuir e ele cicatrizar, né? Então, todo mês ela faz o acompanhamento. Nós ainda vamos lá, e aí até, acredito que uns 15 anos. Fora isso, tem que ter... Ela faz ressonância a cada 6 meses, porque também é um tipo de tumor que pode subir para o cérebro, né? E dá o neuroblastoma, que se chama. Então, ela faz ressonância a cada 6 meses também. Então, tem todo esse acompanhamento e a gente ainda vai lá porque também, acho que eu vou contar depois. Deus tem colocado para nós um ministério lá. Então, a gente ainda tem que colocar as nossas vestes de louvor, a gente ainda tem que ir lá sorrindo, a gente ainda tem que levar palavra de conforto, a gente tem que levar Jesus, a gente tem que levar a palavra, a gente tem que mostrar para as pessoas que existe salvação, porque também existe crianças e adolescentes desenganados pelos médicos lá. Qual foi o tipo de tratamento que ela fez? Ela fez as quimioterapias que chama sistêmica, né? Só que as crianças é diferente. Eles colocam ou pique no braço, né? Que se chama, que é por onde faz a quimioterapia para não agredir tanto a pessoa. Ou porte, que é um catéter que coloca no peito. Ela tem um catéter, né? Que ele impulsiona, que eles furam no peito e é por onde a criança toma a quimioterapia. Para não ficar furando a veia todas as vezes e tudo mais. Então a quimioterapia foi intravenosa? Foi. É a sistêmica que eles falam, só que o retinoblastoma, diferente dos outros tumores, tem também a quimioterapia intraarterial. Que aí vai direto no olho o remédio. Interna, faz um processo igual de cateterismo, e aí fica internado, vai o remédio direto no olho, aí nessa ela fez 2 e já recebeu E é um processo invasivo? Sim, muito, aí né? interna, faz o processo, tem que ficar 6 horas sem mexer as pernas, e ela não para quieta, ela é muito ativa, ela nem andava na época ainda. E era difícil segurar ela, porque não podia levantar, não podia mexer as pernas. Aí você fica em observação, só 2 dias depois que ela iria embora. Aí ela fez mais dessas 2 e aí o tumor cicatrizou. E a única vez que ela teve algum tipo de reação foi a vez que você... Na verdade, todas as vezes ela tinha, né, a reação, porque ela é muito pequena para tomar a quantidade de drogas que fala, né, da quimioterapia que ela tomou. Só que a primeira foi a que foi mais agressiva. Ela teve constipação e paralisia do intestino, que foi outra experiência que eu vivi no hospital
com ela, que para mim foram uma das mais emocionantes, e o quanto a intercessão é importante. Sim. Nós tivemos intercessão da nossa igreja, todo o suporte de pessoas, tinha relógio de oração pela vida dela e tudo mais. Nós oramos por ela também, né? Sim, sim. Helena, eu coloquei no grupo de oração da nossa igreja. Nós tivemos muitas pessoas orando, assim, gente de fora do Brasil, aqui, relógio de oração, pessoas que a gente nem conhecia. Tem gente que eu nem conheço e às vezes vê a gente aqui na cidade e fala, olha, a Lara, eu orei por ela. Então, assim, ela é bem conhecida aqui. Ela é famosinha. Ela participou da campanha esse ano também do Olhinho Diferente Pediatra Urgente, que é uma campanha também do retinoblastoma. Ela fez participação também, porque ela é muito carismática. Ah, que coisa linda. E aí, essa segunda experiência que eu tive no hospital com ela teve a paralisia no intestino, porque a químio também, o intestino, ele para de funcionar, só que o dela não tinha o fluido que eles falam, que é aquele barulho quando a gente põe o ouvido na barriga, que o nosso intestino faz esse barulho. O dela parou, então ela não evacuava, não podia nem mamar, teve que parar de mamar, e ela ficou com a sonda, né? Colocou uma sonda pelo nariz e tal, fiquei com ela 1 semana internada, porque ela tinha que tomar antibiótico, porque o medo da oncologista dela era que as bactérias fossem para o sangue e dar uma infecção generalizada. Então, a primeira químio foi essa reação severa. E aí, meu filho, Caio, né? Ele sempre foi um menino, assim, de muita oração, a gente sempre plantou isso na vida dele, tudo mais. E aí, eu ficava com ela em São Paulo, né? Onde ela se tratava, e meu marido ficou com ele aqui. Para mim, foi um período muito difícil ficar longe deles também. E ele não podia entrar no hospital, porque é tudo muito criterioso lá, né? E aí ele falou assim, pai, você vai visitar a Lara hoje? Eu queria que você levasse o meu boneco. Ele tinha um boneco, né, do Minecraft. Ele falou, leva o Steve com você, porque o Steve tem que ficar na cama da Lara, ajoelhado, com as mãos, né? Intercessão. Intercedendo pela vida dela. Por quê? Ele estava na casa da minha sogra, e aí num comercial da Record, né, o pastor foi falar, né, falar sobre oração e tudo. E aí ela falou até hoje que ela se arrependeu de não ter filmado, mas ela ficou tão emocionada que ela não filmou, ela participou da oração com ele. E o pastor falou, olha, se você tem alguém que você precisa orar, põe a mão na televisão e tal. Ele colocou a mão pela vida dela e ele orou. Ele falou assim, pode levar o Steve com você e ele vai me representar lá. Aí meu marido Ele levou. tinha quantos anos nessa época? 6 anos. E aí ele levou, ele falou, Caio pediu pra trazer o Steve aqui. Aí ele colocou o boneco assim no cantinho ali da cama dela, né? E o quarto você fica com mais pessoas lá também. E aí, quando ele foi embora, eu ficava com ela, assim, em movimento. Ela fazia fisioterapia pro intestino funcionar, ultrassom e tudo mais. Só que eu tinha que ficar estimulando ela. Só que ela sentia muita dor. Porque quando o intestino não funciona, dói as costas, dói tudo. E ela gritava de dor. E aí eu tinha que ficar com ela na posição, assim, de frente, ela com as pernas dobradas, né? Como eles orientam a gente a fazer. E ficava andando com ela, só que andava só em volta da cama, porque ela estava com sonda, soro, tudo. E aí teve uma criança que teve uma reação ali, aí começou a entrar um monte de... Tem criança que faz químio dentro do quarto do hospital. E aí eu comecei a orar ali com ela, e eu em pé, eu levantei com ela. E aí parecia que eu entrei num outro lugar. E aí comecei a orar com ela. E o boneco tava assim no canto, né? Comecei a orar com ela, a orar, e eu comecei a orar e eu vi assim a janela, como se abrisse lá, a janela não pode abrir, como se a janela tivesse um sol entrando no quarto. Só que eu ouvia eles lá só que eu não ouvia, mas parecia que eu estava em outro lugar e comecei a dançar com ela lá. Que eu comecei a dançar e comecei a chorar, comecei a orar. E eu comecei a falar, Deus, eu te amo tanto, tanto. Eu não vou me emocionar. Eu não sei por que a gente está passando por isso, mas eu te amo demais. E eu só conseguia agradecer e orar. E eu falava, Deus, a minha filha é tua, foi o Senhor quem permitiu. E se o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui, se o Senhor quiser que ela viva ou não, tá nas tuas mãos. Eu não sei por que a gente tá passando por isso, mas eu creio no que o Senhor tem para a vida dela. Só que eu não sabia que o Caio tinha orado pela vida dela.
Eu só fiquei sabendo depois, né? Eu só adiantei o processo. E eu comecei a dançar com ela lá e eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo de uma forma, assim, sobrenatural, que impactou a minha vida, como se a gente estivesse flutuando no quarto. Eu via as pessoas, mas eu não sentia ali nada, nada. Eu só sentia, assim, uma paz e sentia que, como se o Espírito Santo estivesse no quarto e a presença de Deus ali dentro, de uma forma, assim, grande, algo que eu nunca vou conseguir explicar como foi. Mas aí eu sentei com ela, sentei assim, porque eu dormia na cadeira, né, com ela. Sentei, quando eu sentei, ela evacuou. E aí todo mundo ouviu no quarto. E aí a enfermeira pegou e gritou assim: "A Lara fez cocô!" Ai, que lindo. E ela começou a chorar porque ela sentia dor. E aí ela saiu, a enfermeira saiu e começou a falar: "Gente, a Lara fez cocô!" Todo mundo Isso é muito importante. muito feliz, sim. Porque era essa a preocupação. E aí, até as crianças e as mães que estavam junto, porque ali a gente torna uma ajudando a outra, é uma lutando junto com a outra. A dor do seu torna a minha também, e assim vai. E aí foi um momento muito emocionante, porque eu senti algo sobrenatural com ela ali. Aí eu liguei pro meu marido, aí ele me contou que meu filho tinha orado. E ele falou e ele falou assim pra ele: "Pai, a Lara já está curada. Pode levar o Steve lá, mas ela já está curada." E ele falou: "Ela já está curada do câncer. Fica tranquilo." Ele é o maior intercessor dela, né? Que coisa. Que a gente falou desde, assim, a oração que eu creio que foi a cura para ela, foi a oração dele. Não. E aí, nesse dia, né, o intestino dela começou a funcionar e o médico no outro dia, né, tirou a sonda dela porque ela reagiu bem. E aí ela melhorou e tivemos a alta, que depois de umas 3 semanas que nós conseguimos ir para casa, porque desde o processo que ela iniciou o tratamento, a gente não pôde mais ir embora, né? Então, foi umas 3 semanas e aí nós fomos embora para casa. Foi a Essa pergunta nossa. que eu ia fazer. Quanto tempo é essa distância, né? Foram 3 semanas internada. Essa foi internado, aí depois quando fazia a químio, né, ela reagindo assim bem, faz hidratação depois da químio, aí você pode ir embora. Tem pessoas que não vão. Como a gente dava para ir de carro, né, da Praia Grande até São Paulo, eles liberavam, então eu ia e voltava, ia e voltava. Qual a sua perspectiva acerca do cuidado de Deus para vocês nesse tempo? Nossa, foi algo assim sobrenatural. Nós recebemos apoio tanto da nossa família, da nossa igreja, pessoas que a gente não conhecia, até ajuda assim de custo financeiro. Nós tivemos o apoio da Hugs, que soube da história da Lara, mandaram fraldas para ela, porque na quimioterapia você gasta muita fralda porque tem que liberar tudo pelo xixi, né? Então, como ela era bebê, tinha que trocar. Você troca em torno de 11, 12 fraldas em cada sessão de químio, porque tem que liberar pelo xixi. Então a Hugs mandou tudo pra ela. O tempo de quimioterapia, perdão, ele demora muito? Por exemplo, eu tenho hoje a minha mãe, que tá fazendo quimioterapia para tratar um câncer de mama, e ela tá fazendo, são 4 horas ininterruptas na bomba. Uhum. Era um tempo desse? Era, e a hidratação que ela fazia era em torno de 6 horas. A hidratação demora mais que a químio, porque precisa hidratar o corpo todo. Tem crianças que interna, né? Porque tem que fazer químio de 12 horas. Direto. Então, tem que ficar deitado, fica só ali no joguinho, no celular, não pode sair da cama. E ela não para quieta, então pra mim era muito complicado. E eu tinha que esconder dela, assim, porque ela ficava com né, o acesso e tudo mais, e eu tinha que esconder, porque ela queria puxar, ela não sabia o que era, então era... E ela tava naquele processo de aprender a engatinhar, de ficar sentada, então foi todo esse processo também, além dela se descobrir, e ela sempre foi muito curiosa, tinha que mantê-la no bercinho ali, pra ela não se mexer e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo. Amém. Eu lembro que no aniversário de 1 ano da Lara, você me convidou e eu me senti muito honrada com aquele convite. Eu fui com toda a felicidade do mundo. E eu lembro que você falou no seu discurso, pra você ver como eu lembro do seu discurso. Você falou que a Lara, ela era um canal, né, para pessoas chegarem mais a Deus. E eu não tenho dúvida disso, porque você, que nem eu falei logo no início, a Lara, você olhar para ela, você vê realmente, sabe, o amor de Deus no sorriso da Lara.
em todo o tempo, o cuidado de Deus com ela, né? Tanto no Sim. hospital, a gente sabe, a gente não tá falando que foi fácil. Eu vi o seu sofrimento, eu vi o quanto você sofreu, eu presenciei isso. E eu lembro que uma vez eu falei pra vocês, eu falei, Thaís, que privilégio poder estar com você nesse tempo. Porque é como se a Lara fosse a minha filha na Uhum. época, né? E trazer você aqui pra falar isso, além de testemunhar o milagre, porque a Lara é um milagre. É. Além da gente testemunhar o milagre que Deus fez na vida da Lara, a gente vê que ela alcançou muitas outras pessoas, tanto o corpo Sim. médico, como as pessoas que estavam ao redor, né? Eu lembro que você compartilhou algumas histórias comigo do que acontecia no hospital, quando você estava ali dentro. Então, é igual eu falei no nosso programa anterior que a gente teve há um tempo atrás, que eu falei, a gente é curada para curar. Sim. Então, você tem uma bagagem muito grande para falar com uma mãe que passa por isso. Uma mãe que está passando por algum desafio nesse sentido, né? Porque não é fácil, a gente sabe que não é, né? Eu não consigo nem me imaginar passando por isso. Então, quando isso acontece realmente, é bom ter uma Thaís que pode chegar e falar assim, olha, fica tranquila, não vai ser fácil, mas não é uma opção para você desistir. Isso acontece, porque muitas pessoas hoje, às vezes vê algum comentário, ou que nem viu ela na campanha, e procura o Instagram, não só comigo, mas com meu marido, muitas pessoas hoje pedem ajuda. Aí a primeira coisa que eles perguntam, como foi o processo? Demorou, não demorou? Então, além disso, a gente presta um serviço, né? Sim. Primeiro, teve várias pessoas que eu conheço só no Instagram, e a gente orienta como que você tem que fazer, como tem que proceder, para onde você vai, porque ainda é uma doença que não é muito conhecida. E as pessoas não sabem como proceder, não é qualquer profissional que atende, até o pós também não hoje ela faz também acompanhamento com oftalmo pediátrico, não é qualquer oftalmo que atende também, porque a maioria ou não pega o caso ou não sabe como proceder. O oftalmologista que deu o início aqui do atendimento para ela, ele falou, olha, eu sou oftalmo há 30 anos, é o primeiro caso que eu pego, porque é um tumor raro. E ele dá aula em faculdade e falou assim, você pode me dar o material dela para eu poder orientar e falar, saber como proceder, o que fazer, porque não sabe. Vocês acabaram virando uma referência, né? Sim. Foi sobre encontrar o hospital. Você disse que teve intermediação do Thiago Life e tudo mais. Sim. Como é que foi esse contato? Foi fácil de conseguir? Com ele? Sim, porque é eu um projeto que ele tem, né? Sim, aí eu mandei mensagem no Instagram, no mesmo dia ele respondeu. Que coisa. Ele mesmo respondeu. Ele e a Dayana Garbim, esposa dele, eles são muito, muito humanos. Também outro propósito, né? Deus permitiu isso na vida da filha deles, para eles ajudarem muitas pessoas. Eles ajudam até na consulta com o próprio médico, quando ele não pode atender ali, porque não é todo dia que ele tá. Ele atende pelo GRAAC todos os dias, né, por convênio particular, só que aonde é o atendimento do SUS, ele está uma vez por semana. Muitas vezes eles levam até o consultório do médico, pagam a consulta para a pessoa encurtar esse caminho, porque é um tumor que agrava assim muito rápido. A Lara chegou lá na categoria D, que é o estágio 4, com 3 meses de vida. Meu Deus! Então, o olho esquerdo na categoria A, que era o início. Então, assim, com 3 meses o dela já evoluiu. E é muito rápido, é um tumor que cresce muito rápido. Da mesma forma que ele cicatriza, ele também pode voltar. Tipo, nesse mês não tem nada, no outro mês já começa a criar sementes. Então, que é assim o termo que eles falam. Então, é muito rápido mesmo. Mas eles foram essenciais. Eu também tive apoio da cidade, o secretário da saúde daqui me deu apoio, ajudou bastante. Mas no mesmo dia eles responderam e marcaram para mim, olha, tipo, 2 dias depois já tá marcado para vocês irem conversar com a assistente social, já lá onde ela faz tratamento, né? E para começar o processo de consulta e tudo que precisa ser feito. Atrapalha a visão da Lara? Atrapalhou antes do tratamento? Atrapalhava essa? Então, isso foi outro milagre que a gente recebeu. Tem crianças que mesmo fazendo o tratamento, algumas até no período da químio intraarterial pode ficar cega, corre o risco, tem crianças que não enxergam. Hoje ela usa óculos, mas o tumor que era maior, como eles calcificam, que fala, ele estava na altura do campo de visão. Com a calcificação dele, ele abaixou. Então, não alterou a visão dela. Ela usa óculos porque ela precisa de grau
faz acompanhamento hoje ela faz terapia ocupacional também, pra pegar essa parte, assim, às vezes ela não vê o reflexo do lado, mas ela se vira bem, né? Ela se vira super ela não bem. para. Adaptando. Ela usa óculos hoje, mas ela acha que é acessório pra ela sair. Que linda. Em casa tem que ficar insistindo, mas tem hora que se ela fica nervosa, irritada, ela joga o óculos, mas ela fica assim, acha que é acessório pra ela sair o óculos, mas ela usa óculos hoje. Perdão, hoje ela tem quantos anos? 1 ano e 8 meses. Super entendi ela. Ela tem 1 ano e 8 meses. Mas ela acha que é acessório o óculos dela. Mas como o tumor, ele abaixou, ela não foi prejudicada e não precisou enuclear o olho também, né? Glória Que a Deus. tem crianças que aí tiram e tem que usar prótese também. Mas graças a Deus ela não precisou ir embora, ela já chegou com o caso bem agravante dela. Amém, Deus é bom, né? Com certeza. Amém. E me conta, quem é a Thaís agora? Quem era a Thaís antes? Ixi. Consegue falar pra gente depois de tudo isso? Porque assim, é muito mais do que uma superação. É realmente você se posicionar de uma forma totalmente diferente do que a gente espera. Então, quem era a Thaís antes, quem é a Thaís agora? Eu achava, antes que eu já tinha visto, assim, eu cresci no berço evangélico, né? Eu achava que eu já tinha visto tudo de Deus. Senhor, já vivi milagres na minha vida, já vi tantas coisas, eu te sirvo a vida toda, e aí eu não imaginava que o Senhor ia colocar a gente uma vez eu orei me posicionando, Senhor, não quero ser só mais uma no seu reino, eu quero fazer a diferença. Amém. Então, tudo aquilo que você pede, ele dá. E eu pedi. Mas eu não imaginava que ele ia colocar a gente dentro de um hospital de crianças que têm câncer, para que a gente continuasse aquilo que ele começou. Então, antes, eu achava que eu tinha visto tudo. Já tinha as minhas experiências com Deus, estou na igreja, sirvo ao Senhor, minha família e tudo mais. E aí, depois dessa experiência, hoje eu sou uma pessoa que valoriza a intercessão, para mim é algo muito importante e algo muito poderoso, não só dentro da igreja, mas a intercessão é algo sobrenatural, porque através da vida da Lara, outras pessoas também foram alcançadas com a cura. Muitas vezes nós pedíamos pelas outras pessoas e não por ela. Porque quando você aprende a interceder e a sentir a dor do outro, né? A gente tem que rir a se alegrar com os que se alegram e também tem o momento de chorar com os que choram. Graças a Deus lá nós fizemos mais experiências positivas, né? Nós rimos mais, nos alegramos mais com curas. E desde o momento que a gente entrou lá, eu sempre pedi para Deus, Senhor, tanto que eu falava pro meu marido assim, olha, nós vamos com a melhor roupa que a gente tem, a Lara vai com a melhor roupa dela, ela sempre vai arrumada, nós vamos arrumado, eu não quero cara de derrota, mesmo que tava muito difícil, é muito impactante você chegar lá e ver crianças debilitadas, mas nós vamos dar o nosso melhor lá dentro. O veste de louvor, né? Sim, sim. Eu tenho uma perspectiva acerca da doença, né? Eu não acredito que Deus dá a doença, mas eu acredito que Ele coloca essas experiências para a gente poder ajudar outras pessoas. E eu tenho certeza que o momento em que você tá naquilo que você estiver. Bom, você ainda tá, né? Você ainda vai uma vez a cada. A gente vai às vezes, muitas vezes, meu marido que vai mais, muitas vezes para prestar um socorro espiritual. Era isso que eu ia dizer. Eu tenho certeza de que, porque você, uma vez que teve um tratamento de 3 semanas, é suficiente pra gente olhar em volta e ver, e de repente, não só se compadecer da dor do outro, mas orar pelo outro e que a sua oração tenha sido um refrigério, que o fruto que você carrega Sim. naquele momento ser algo que alimente alguém que tá do seu lado. Sim, na semana passada nós estivemos lá e assim, Deus tem colocado algo no nosso coração lá. E aí, quando eu entrei, estava muito cheio. Foi um dia assim muito difícil. Tinha muitos casos novos, tinham crianças debilitadas e um aspecto ruim ali. Estava muito cheio. Eu até tirei uma foto. Falei, Deus, como tá difícil aqui hoje, mas a gente vai, a gente presta ajuda, a gente. Na semana passada que a gente esteve lá, você entra lá e você esquece de tudo. Você esquece, você só foca ali e entender a necessidade do outro.
Muitas vezes a gente se comprometeu, né? Fez também um voto com Deus de ajudar financeiramente, porque lá é uma instituição pelo Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, que é a conheço. Tuca, onde ela faz o tratamento. Não, eles recebem doações lá e é tudo pelo hospital ou ajuda de outras pessoas que prestam serviço também. E a gente também, hoje, a gente ajuda também, pergunta o que precisa, tem muita família que não, muitas pessoas de outro estado, gente de outro país, da Bolívia, Angola, tem gente do Peru, muita gente de fora também, que eles não têm nem como vir. E aí tem que prestar esse socorro com financeiro, com ajuda para a família, com roupa, com tudo. Então, hoje a gente ajuda também nessa questão, além do suporte espiritual. Que coisa linda. Eu quero arrumar uma coisa que eu falei. Eu não acredito que Deus dá nenhum tipo de doença pra ninguém. Eu entendo que vivemos essa experiência, infelizmente. Estamos no mundo, né? Você viveu essa experiência, por exemplo, e através dessa experiência, Deus permite que o nome dele seja agradecido, glorificado, Sim. que pessoas se acheguem a ele, porque naquele lugar, de repente, você foi a primeira Bíblia que as pessoas leram. Né? Porque é isso, nem sempre a gente vai ter a oportunidade de abrir a Bíblia com alguém e ler um versículo com ela, mas é a sua atitude, é a sua fé, Sim. é ver o que aconteceu com a Lara durante o tempo que vocês ficaram, as pessoas em volta, o testemunho ocular, ele fala muito mais alto, né? Muitas pessoas que se achegaram, assim, até a gente, no hospital também, muitas pessoas que falam, e aí você tem que estar lá forte. Na semana passada mesmo, tem um menino lá, um adolescente muito querido, que ele foi desenganado. E aí ele chegou pra gente e falou, olha, tá muito agravante, não tem mais o que fazer, né? E aí, meu marido falou pra ele, você crê em Deus? Tal, creio. Ele falou assim, então vamos ali no cantinho, você quer aceitar Jesus? Que coisa linda. Aí ele falou, quero. Ele falou assim, eu só não quero sofrer mais. E se eu for pra eternidade, eu quero ser salvo. E aí ele falou, então vamos lá. Então muitas vezes tá assim, ó, lotado de gente lá, as crianças correndo e tudo mais. Aí a gente vai lá no cantinho, ora, fala de Jesus, dá suporte pra família. Foi a última vez que vocês subiram essa experiência? Nós fomos na semana passada. Uau, então vai ter na próxima semana. Aí na semana que vem, nós estamos fazendo um acompanhamento, nós vamos ter até algo muito importante que vai acontecer, mas eu não posso falar, que vai acontecer lá, que a gente vai ajudar também a proporcionar, e é isso que a gente quer ser, canal de bênçãos, quer ajudar, mas as pessoas ligam, olha, liga pro fulano de tal, porque tá precisando de ajuda, a família, muitas vezes eu tenho que falar com as mães, e também muita gente que chega e pergunta como você fez, o que tem que ser feito e agora o que eu faço? Dá um suporte para as pessoas. Sim. E é isso que a gente tem feito agora. Além de tudo, eu creio que Deus tem colocado um ministério pra gente, né? Pra gente dar todo esse suporte espiritual para as pessoas, porque é um ambiente pesado, de dor, e a gente tem que levar alegria e levar Jesus, e levar a palavra de Deus acima de tudo, além do nosso suporte como sociedade, a gente dá também. Além de tudo isso, a gente tem que fazer o completo, né? Sim, O isso é completo. verdade. Que bom. Uau! Que bom que existe uma Thaís. Por mais tá aí, né? É que assim, a gente fala assim, que bom que existe uma Thaís, e a gente não passou por isso, mas eu entendo que deve ter sido tão desafiador, mas você é tão abençoada, altamente favorecida. E que em nome de Jesus eu declaro que, você disse que até 15 anos, mas que ela tenha, é remissão que fala, né? Quando tem Sim, sim. algo sobrenatural acontece nesse sentido. Além disso, eles falam que é de origem genética, né? E que o retinoblastoma, o bilateral, que no caso que ela teve, ele faz um teste genético e eles falam, olha, a possibilidade do filho dela ter um filho, e é 75% de chance, e o próximo filho dela, isso é outra coisa que a gente tem orado. Não vai ser assim. É isso. E a genética dela tá curada em nome de Jesus. É E eu declaro pra ela bênçãos. Ela ama cantar a música A Bênção. E ela, do jeito dela, ela canta. E eu declaro na vida dela. E a gente ora todos os dias para que a genética dela seja curada. Senhor, se o Senhor não voltar até lá e ela ter os filhos dela, ela vai ter filhos saudáveis em nome de Jesus. E a gente segue assim. E eu falo para as mães lá, não, eu oro pela genética dela, eu oro pela genética das crianças, e declaro cura sobre
todos eles. Amém. A gente percebe, né? Você foi colocada ali como uma coluna de oração, né? Como você falou, uma coluna de intercessão. É muito bom quando você tem alguém que intercede por você, né? Essa intercessão, ela ajuda você a respirar, né? Aliviado, você ter a plena convicção que você não está sozinho. Então, eu creio sim que é um chamado, né? Muito além de qualquer coisa, é um chamado que você e seu esposo estão cumprindo. E eu sei porque sei que vocês terão frutos desse chamado. Sim, Né? Prova disso é a vida da Lara. A Lara, a gente olha pra ela, vê Deus em tudo. Eu já falei isso pra vocês e continuo falando. Gente, é incrível. A Lara é linda demais. Ela transmite Jesus num sorriso, sabe? No jeitinho dela. E ela é muito maravilhosa. Sapeca, muito Ela é maravilhosa. simpática, cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo. É isso Na mesmo. igreja ela não para, e às vezes eu vou lá pegar ela e o pastor fala assim, mas a gente não orou pela vida dela? Deixa a menina, deixa ela quieta. Aí ela mexe com todo mundo, ela cumprimenta, ela fala oi, Amém. e assim vai. Que coisa É isso. linda. Ai, que delícia, Thaís. Que Obrigada. bate-papo maravilhoso. Obrigada por compartilhar. E deixa uma mensagem pra gente, né? Para as pessoas que vão assistir. Eu creio que muitas mães vão estar assistindo esse podcast. De repente nem sabe, né? Que eu Como- nem tenho. Como reagir, né, com tudo isso, com o diagnóstico. Uma coisa que eu falo sempre, assim, o diagnóstico ele não é uma sentença de morte, ele é uma oportunidade para você Eu realmente falo isso fazer lá, diferente. diagnóstico não é sentença. Falei isso na semana passada. Diagnóstico não é sentença até o último instante, né? Hoje, eu entendo, assim, às vezes tem mães pessoas que chegam pra você, assim, falam assim, mas se Deus levar, a pessoa vai descansar e não sei o quê. Não fale isso pra uma mãe que luta pela vida do seu filho. Até o último instante, você tem que orar e Misericórdia, muitas coragem. vezes tem várias coisas. Deus preservou a Lara em muitas coisas. Uma delas foi que não caiu um fio de cabelo dela durante o tratamento. Só crescia ao invés de cair o cabelo, né? Eu não cheguei a pedir isso para o Senhor. Não cheguei a pedir, assim. Você acompanhou e via como ela estava. Gente, eu vou lá agora cortar a franja dela, porque cresce. Isso, o Senhor preservou e cuidou de muitas coisas, mas assim, muitas vezes você tem que dar o suporte também para a família, para a mãe que está ali, porque é uma luta muito solitária. Embora tenha família, eles não permitem um familiar só, então muitas vezes é a mãe, e a mãe precisa de uma ajuda, a mãe precisa de um acompanhamento, oração, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é se informar. Eu não sabia. Embora, né, hoje a gente tem tanta informação, eu não sabia o que era esse tipo de câncer. Eu mastiguei, passei a noite toda engolindo, assim, para saber o que fazer e como ajudar. Então, a informação é importante. E o suporte depois, né, para a oração, as palavras de ajuda, o acompanhamento. Hoje tem pessoas que eu acompanho, como que tá a criança e tal. Esses dias eu fui no aniversário de uma das meninas que fez o tratamento com a Lara. A gente mal se fala, assim, mas eu fui vou fazer de tudo para estar junto. Uma criança que tem a mesma idade que ela, a gente foi no aniversário dela e para mim é uma vitória estar Sim, junto ali. Com certeza. Que o pai dela teve, o primeiro filho não teve e a segunda teve. Aí, mais uma vez, eu e orei pela vida dela, assim, eu declaro a cura sobre a genética dela, que os filhos dela não tenham. E para mim é um prazer, assim, participar de coisas assim e não faltar, de ver essas crianças vivendo e serem felizes, né? Glória a Deus pela sua vida. Amém. Obrigada, muito obrigada. Eu de que verdade. agradeço. Deixa pra gente sua rede social, né, para A pessoas minha? acompanharem aí a Lara. Sim. Você compartilha de lá sobre esse? Eu compartilho, faço vídeos dela. Quando a gente vai lá, eu tiro foto, tento mostrar também esse lado, para que também as pessoas precisam ter informação, né? E tem bastante vídeo dela lá também, ela aprontando todas. O meu Instagram é thais.ule, U2LZ. Que linda. Sem H, tá? Thaís. Você trouxe uma visão diferente para nós, trouxe conhecimento pra gente. A gente quer adoçar sua vida. Muito obrigada. Aqui é a nossa, Chocolate. Obrigada. Uma das nossas patrocinadoras, ela tem uma mão excelente. Eu Com certeza que você vai amar. Obrigada. Se puder, se quiser compartilhar o Instagram dela, vai ajudar bastante. Pode deixar, vou sim. Obrigada, Thaís. Eu Obrigada que por agradeço. aceitar o nosso convite. Muito obrigada pela sua amizade. Eu que agradeço você. Muito obrigada pela oportunidade de conviver com a Lara.
Eu falo que eu vejo um milagre, sabe? Eu choro porque a Lara mora no meu coração. Eu não trouxe ela, porque senão ela ia pegar o microfone, ela ia derrubar tudo aqui, porque ela não para. Tá? Mas muito obrigada. Obrigada Eu mesmo, que viu? agradeço. É isso.